Bom dia, igreja. Dá um glória. Mês de maio, Manaim comemora 22 anos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode louvar o Senhor? Vamos ficar de pé, iniciar esse mês de aniversário agradecendo e louvando ao Senhor pelo que Ele tem feito, agradecendo pela vida dos nossos pastores que lá atrás disseram, eis-me aqui, e de passo a passo Manaim floresceu, e só na glória eles terão a real dimensão de um chamado cumprido, né? Muitas almas reverberarão, e hoje a gente vai falar um pouquinho de chamado, então, louvado a Deus por eles terem atendido esse chamado. Senhor Deus, nós iniciamos esse mês, Senhor Deus amado, celebrando a ceia do Senhor, mas também celebramos, Deus amado, 22 anos da Tua casa, da Tua igreja. A palavra em nosso coração, Deus, é gratidão. Muito, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigado por essa porta aberta. Muito obrigado, Senhor Deus amado, pelas vidas transformadas. Em mês de aniversário, em momento de aniversário, é momento de balanço, Pai. E aqui nós olhamos para trás e dizemos, muito obrigado. E olhamos para frente e dizemos, queremos mais de Ti, queremos mais do Teu impacto nas nossas vidas e queremos alcançar mais e mais vida com a transformação do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Você que está aqui no templo, sejam muito bem-vindos, podem sentar, por favor. Você que está aí no YouTube, cultuando com a gente, também seja muito bem-vindo. Já vi ali no chat, tem irmãos queridos de Petrolina, Pernambuco. Nosso abraço fraternal, muito bom tê-los, vocês aqui conosco. O tema da mensagem de hoje, meus amados irmãos e irmãs, é Sansão e o fracasso no chamado. Sansão e o fracasso no chamado. Pô, gente, você começou dando aquilo para cima, celebração, aniversário, e você bota a palavra fracasso, o negócio não fecha, né? Celebração é vitória, é bênção. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina de diversas formas. O sábio Salomão nos ensinou que há mais sabedoria no luto do que na festa. E quando a gente olha para o fracasso em si é um grande professor. Porque nós temos dois caminhos de aprender na vida. Replicando os êxitos e os acertos de alguém, ou olhando pelo fracasso, e muitas vezes, ele já trilhou esse caminho e não deu certo. Por sabedoria, eu não vou querer bater com a cabeça na parede, não dar murro de ponta de faca, eu apenas replico. E a majestosa palavra de Deus, ela é tão magnífica e verdadeira que ela não ocultou os fracassos. Porque ela foi feita do Senhor usando homens e mulheres reais, com vidas e dificuldades reais. E nesse contexto nós vamos meditar um pouquinho sobre fracasso, mas o fracasso no chamado. E para delimitar um pouco a nossa reflexão dessa manhã, faz-se necessário entender um pouquinho o que é chamado. Há 2 domingos atrás eu preguei uma mensagem que chama Missão, a nossa missão na ressurreição. Então todo cristão que é nascido de novo, que crê na cruz de Cristo, que crê na ressurreição de Cristo, ele a partir do momento ele assume uma missão. Ele pode falhar, pode correr dela, mas a missão que o Senhor nos deixou está lá escrita em Marcos 16, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, expulsar demônios, avançar no reino de Deus. Mas dentro dessa grande missão, como se fossem todos os soldados, e o Getúlio, no exército, ele deve entender, cada um soldado ele pode receber missões específicas. Um vai para o fronte de batalha, outro vai ser um sniper, outro vai ficar na retaguarda. Então, essa missão específica dentro da grande missão é o que nós chamamos de chamado. E o impacto do fracasso, meus amados irmãos, para nos ensinar, ele é tão magnífico, nós estamos entrando no ano de Copa do Mundo. O Brasil é o país mais celebrado, com 5 títulos, mas se talvez eu perguntar para muitos qual foi o placar da Copa de 70 da final contra a Itália, poucos vão lembrar. O resultado dos pênaltis, lá você pode lembrar do Galvão Bueno gritando, é tetra, mas você não vai lembrar que foi 3-2. Talvez alguns mais recentes se lembrem do 2-0 lá com a Alemanha. Mas de toda a trajetória no Brasil, nas Copas, o placar mais lembrado qual é? Pode falar. 7-1. É o peso do fracasso, assim, uma história de extrema glória, mas para sempre o Brasil ele vai carregar esse 7-1 no bolso. E esse fracasso ele deixa marcas e a gente pode aprender quanto a isso.
Mas quando a gente vai estudar o fracasso, meu amado irmão, a gente tem que ter muito discernimento do Espírito Santo. Porque muitas vezes, ao olhar uma falha de alguém, um fracasso de alguém, a gente pode se envaidecer e se achar superior. E muitas vezes a gente tem visto isso até na internet. Cristãos mutilando o corpo de Cristo ao ver alguém que é cristão que falha, e ali você, na verdade, você mutila o próprio corpo, se crescendo em cima do fracasso alheio. Não, a gente tem que olhar para o fracasso com a humildade e de sabedoria. E pedindo ali, Senhor, tem misericórdia daquela vida, restaura e me ensina e tem misericórdia de mim para que eu não trilhe os mesmos caminhos. Mas nesse tocante a fracasso, eu vou compartilhar aqui um caso. Eu, adolescente, começando a me debruçar na palavra de Deus, aí você vai... Adolescentes são bênção, mas são muito imaturos, como a idade diz, né? E é natural que sejamos, né? E ali eu, com a minha longa jornada de poucos versículos bíblicos, né? Eu fui ter um debate com o Senhor. Acho que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, eu disse, Senhor, eu li a tua palavra. Mas, Senhor, vamos tocar uma ideia aqui, Pai. Davi não é essas coisas todas que o Senhor está dizendo que é não, viu? E Jacó, Deus, como é que você leva um cara daquele ali para ser o nome de Israel? Como é que pode, Senhor? Aí eu comecei a listar alguns ali que você vai dizendo, Senhor, Pedro, Pedro ali, Pai, caminhou contigo ali, passo a passo e deu para trás ali logo no primeiro negócio. Só que o Espírito Santo é um majestoso professor. E ele me deu uma lição que deve fazer uns 20 anos e eu não esqueço. Ele deu um soco no meu estômago e disse, e você não é melhor do que nenhum deles. Pelo contrário, você é pior do que eles. Porque eles estão na minha palavra, ensinando gerações e gerações. E você está onde? Aí eu disse, perdão, Senhor, aprendi. Então é com esse espírito que a gente tem que estudar o fracasso. É o que os jogadores de futebol olham para outro assim, jogou aonde? Aí eu digo, não, Senhor, não joguei em canto nenhum. Eu quero falar mal de Pedro, de Jacó, não tem que falar. Mas é um aprendizado quanto a isso. E relacionado ao fracasso no chamado, meu amado irmão, é bom a gente entender que o fracasso no chamado é quando dentro daquela missão grande que você recebe de Deus, você recebe uma missão específica e não cumpre. Isso é fracassar no chamado. Você pode fazer outras coisas, mas aquela missão você não cumpriu. Aí ali você fracassa no chamado. Exemplo, pastor Caio e pastor Raquel receberam um chamado do Senhor e foram fiéis a esse chamado por 22 anos. Eles poderiam ir por outro caminho, o Senhor abençoando, alguma coisa, fazendo... Mas se não fosse dentro do chamado, eles estariam fracassando no chamado, embora poderia ter êxito em outras áreas da vida. E nesse tocante, eu vou pedir uma ajuda aí do Gui, quando tiver ok aí, Gui. Eu vou passar um videozinho aqui só para clarear um pouquinho do que é fracasso no chamado para vocês. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson? Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones? Não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros. Contador Jones,
Eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças. E essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Pode acender as luzes, por favor, Gui. Vídeo forte, né, gente? Vídeo duro que nos faz pensar. E uma reflexão fica acerca desse vídeo, é importante teologicamente alicerçar. Ele estava fazendo uma prestação de conta do chamado, não era da salvação. Todos estavam salvos. Todos aceitaram Jesus Cristo, estavam salvos. Mas dentro da grande missão, o Senhor ele chama assim, mas eu tinha uma expectativa diferente para você, eu te chamei para isso. E muitas vezes aquele contador foi aplaudido, e o pastor também foi aplaudido por homens, mas quando chega para Deus, não, vocês 2 estavam em caminhos diversos. E aquela simples mãe, com o chamado para que ela foi estabelecida, ela gerou um impacto muito impressionante. Que a gente fique com um pouquinho desse vídeo na nossa memória. E com esse pano de fundo, gente, a gente vai adentrar um pouquinho na pregação de hoje, que fracasso é você receber algo específico e não cumprir. E foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. Foi exatamente isso que aconteceu com Sansão. É a mesma coisa quando você vê um atleta de alto potencial, um artista de alto potencial, quando você vê ali jovem, ele não, aquele cara vai estourar. Quando você vê anos depois, ele sumiu. Porque, na verdade, ele não foi fiel à missão. E Sansão, ele surge na época dos juízes, né? Já tinha passado Moisés, já tinha passado Josué, e a nação de Israel começou a ser instruída por juízes. E ali naqueles ciclos de top and down da nação, a nação se rebelava com o Senhor, o livro de Juízes, capítulo 1, sim, capítulo não, e fizeram o que reprovava o Senhor. Aí o Senhor ergue um juiz para restabelecer, aí caminha mais um pouquinho, e fizeram o que era desagradável ao Senhor, e o Senhor ergue outro juiz. E nessa leva o Senhor ergueu Gideão, que era um covarde, assim, no bom sentido, frágil emocionalmente, colocou Débora, que ela foi porque ninguém queria ir. Não tinha, ela disse, já que vocês não vão, eu vou. E ela assumiu ali o fronte de batalha, Jefté,
Otoniel. E se você colocar todos os juízes que fizeram grandes obras e você colocar Sansão na balança, e fosse a gente fazer quem é aquele que você aposta que vai superar todos eles? Não, Sansão. Mas quando você vê a obra desses outros mais frágeis comparado com Sansão, todos eles cumpriram a missão e Sansão falhou na missão. E a Bíblia, sim, meu amado irmão, voltando ao chamado, é um livro de chamado. Alguns chamados, eles finalizam com um êxito, embora pode ter percalço ao meio do caminho. A gente pode citar o chamado de Abraão, de sair da sua terra. Então, nós estamos aqui em virtude desse chamado. Noé, o chamado de Moisés, de tirar o povo da terra prometida. O próprio Jeremias, de ser um profeta, chamado desde o ventre da mãe. Paulo, de ser o pregador dos gentios. Pedro, de ser uma pilastra, um alicerce da igreja. Mas, como eu bem disse, a palavra de Deus ela não omite os fracassos. O principal deles, Adão e Eva. Ali eles tiveram todo um contexto e fracassaram. Aí, nessa mesma toada, você coloca Saul, o grande rei, que foi erguido, tira o melhor de todos, em beleza, em força, em mentalidade, e fracassou. O próprio Salomão, que recebeu inteligência e sabedoria como nenhum outro, foi traído e, no final, também fracassou. E Sansão, ele entra nesse mesmo contexto. E nesse contexto, foi um período de 300 anos de juízes. Sansão liderou por 20 anos. E a missão dele era seguir o ciclo que os outros juízes faziam. O povo caía e Deus erguia um juiz para reorganizar o povo, liderar o povo. Alguns ir para a batalha, como Gideão foi, mas não, vou colocar o Senhor no centro novamente. E Sansão, ele falhou nessa missão, mesmo sendo lembrado por grandes feitos individuais. Se lembrar de Sansão, ele teve grandes feitos de força, grande feito com animais, com multidões. Ele fez grandes coisas que nenhum homem fez. Assim, Sansão é incomparável no tocante à força, a impacto. Mas relacionado ao chamado, ele se distanciou, porque a obra do Sansão ela foi individual. E o chamado, vindo de Deus, ele tem que ser coletivo. Nesse tocante, meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Peço que você deixe ela aí entreaberta, que a gente vai dar algumas navegadinhas aí nesses 4 capítulos que expõem a vida de Sansão. E nesse tocante, meus amados irmãos, eu tirei 6 lições desses 4 capítulos relacionados à vida de Sansão. A primeira lição, meus amados irmãos, é que o grande potencial não garante o êxito. Você tem um grande potencial, tem um grande recurso, um grande intelecto, ter todos os recursos ao seu favor. Se você não tiver dobrado aos pés do Senhor, você não tem garantia ao êxito do chamado. E vamos dar uma olhadinha aqui no background de Sansão, do que ele tinha para ir para esse chamado. Capítulo 13, versos 4 e 5. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu consagrado. Vamos ao verso 20, do mesmo capítulo. Quando a chama do altar subiu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e a sua mulher prostraram-se rosto em terra. Pulamos mais um pouquinho, vamos ao verso 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Esse aqui, gente, nesse primeiro capítulo 13, a gente consegue ter um pouquinho das credenciais de Sansão. Vamos analisar um pouquinho isso. Primeiro, filho de um milagre de uma mulher estéril. Já coloquei ele na mesma prateleira de Isaac e de Samuel. Desde o ventre da mãe ele foi chamado. Então o anjo ele veio e chamou os pais, já dando o chamado de Sansão. Abraão foi chamado aos 75, Moisés foi chamado aos 80, Davi foi chamado jovem, Sansão ele foi chamado desde o ventre da mãe. Era para ser um chamado perfeito de consagração ao Senhor. Filho de pais tementes ao Senhor, diferente do que você via nos reis. Muitas vezes um rei bom tinha um filho mau e o rei mau tinha um filho bom. Na verdade ele era filho de uma mulher e de um pai temente ao Senhor. É tanto que eles são tão tementes que nesse capítulo 3 fala que Deus aparece à mulher e dá a missão, a mulher expõe para o marido, Manoá, ela diz, chama o anjo de novo, para ele falar certinho o que ele precisa para mim não errar. Aí o anjo vem novamente, tementes ao Senhor.
E ali eles fazem um holocausto, e quando vê o holocausto subindo, o anjo subindo, ele se prostra em rosto em terra. Então, Sansão não era para ter problema de paternidade, de criação, de moral, ele não era para ter esse problema. E um grande cereja do bolo em relação a Sansão, ele foi escolhido do Senhor para ser nazireu desde o ventre da mãe. Só existe um outro homem na Bíblia que cumpriu esse mesmo chamado, Samuel. Ana, quando consagra Samuel e entrega ele para o templo, quando ela recebe essa dádiva, ele vai ser nazireu ao Senhor. E o que é nazireu, gente? Nazireu aqui na minha humilde análise teológica, eu posso colocar aqui como o voto dos votos, que está lá em número 6. Naquela época, não era tipo a nossa época não, que a gente faz um voto. Um voto tinha uma validade de um contrato. Você externava o voto e você tinha que ir até o final de cumprir. E esse voto do nazireu, ele tinha 3 grandes frentes que teriam que ser cumpridas. A primeira delas não é só beber vinho, era não comer nada da uva, não ter contato com nada da uva. O segundo dela, não tocar nada relacionado à morte. O texto é muito claro em número 6, se um parente seu, pai ou filho, irmão, morrer, você tem que sair de perto para você não se contaminar com a morte. E o terceiro era que você não cortasse o cabelo até o voto. Só que o voto de nazireu ele tinha 2 formatos. Qualquer homem, adulto, mulher, poderia fazer esse voto. Então você estabeleceria o período, por anos, por meses, e ao finalizar isso, você ia lá no sacerdote, entregava um holocausto, para não ficar vaidoso com o tamanho do seu cabelo, para dizer, eu fiz um nazireu de 10 anos, meus cabelos de Rapunzel. Não, aí o texto é muito claro que você tinha que pegar e queimar junto com o holocausto esse cabelo. Mas no caso, os pais, eles tinham autoridade para estabelecer um nazirado por filho, e foi o que Ana fez por Samuel, e o que foi que o anjo determinou que fosse feito com Sansão. Então, nesse tocante, Sansão ele estava numa prateleira para fazer grandes coisas. O potencial dele foi magnífico, deu todas as ferramentas para o Sansão. E além disso, nos versos 24 e 25, fala que o Senhor abençoou e o Espírito do Senhor estava com ele. Diferente de nós, nesse tempo onde o Espírito Santo está em todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, no tempo antigo, o Espírito Santo ele pairava sobre alguns especificamente, alguns reis, alguns profetas, e ali estava em cima. E Sansão ele tinha tudo ao favor, Espírito Santo, paternidade, recurso, voto, santidade, ele tinha tudo para fazer. Mas, infelizmente, a realização dele foi bem aquém no tocante ao chamado. E a primeira reflexão, primeira conclusão que a gente fica aqui, uma aplicação disso é que, em nome de Jesus, a gente não olhe para as nossas credenciais, olhe para o nosso coração curvado ao Senhor. Você pode ter todo o recurso e estar bem longe do seu chamado. Você pode ser filho de crente, neto de crente, isso não faz você um homem ou mulher de Deus, faz pecador como seus pais. Então, assim, que a gente não olhe para trás, para as nossas credenciais, não. Porque, na verdade, o Evangelho é muito claro que o Senhor, Ele ama os humildes, mas abate os soberbos. A segunda lição é que Sansão, ele começou, como tem a expressão, azedando o pé do frango, não foi nem no chamado, não. Foi nos princípios. Vamos lá, capítulo 14, verso 2 e 3. Me perdoe, gente. O pessoal está rindo aqui na frente que eu falei azedar. Vocês sabem o que é azedar o pé do frango, né? Não sabe? Gente, tem alguém aqui que sabe o que é azedar o pé do frango? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Até com uns 20 anos aqui na igreja vocês vão saber o que é azedar o pé do frango. É quando dá ruim, gente. É quando chega numa situação de calamidade. Azedou o pé do frango. O pé do frango começou a azedar com Sansão aqui em Juízes 14, 2 e 3. Nos princípios. Antes de fracassar no chamado, ele fracassou nos princípios. Vamos lá. Capítulo 14, versos 2 e 3. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vinha uma mulher filisteia em Tima. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircunciso para conseguir a esposa? Sansão, porém, diga ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. A missão do Sansão era para libertar o povo dos filisteus. E ali ele já começa, disse, eu vi aquela mulher, eu quero ela para mim. E tinha aquela cultura, né, que os pais que organizavam a festa, vai lá e consegue ela para mim. E ali ele quebra 2 grandes princípios, ele desonra a Deus e desonra aos pais. Porque os pais ainda tentam dar um chacoalhão de Sansão. Não tem ninguém aqui, entre todo o povo de Israel, que possa ser uma mulher para você continuar
mantendo essa direção direta de Deus, ele disse, não, Sansão, eu quero ela para mim, e pronto. E nesse tocante, meus amados irmãos, muitas vezes, antes de fracassar no chamado, nós fracassamos nos princípios. A gente cai em coisas simplórias para depois cair no chamado. É os 10 mandamentozinhos ali, feijão com arroz. São os 2 grandes mandamentos que Jesus resumiu. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como o Senhor nos amou. E ao falhar nesse princípio, começa a degringolar na questão do chamado. E nesse tocante, a desobediência de Sansão era tão grave ao princípio, que ele noivou com essa, e a consequência para essa mulher, ela morreu queimada juntamente com seu pai. Não satisfeito, se envolveu com uma prostituta, Filisteia também, e a terceira, Dalila. Aí depois, meus amados irmãos, depois de desobedecer ao princípio, aí o caminho já está muito fácil para desobedecer o chamado. No chamado de Sansão, ele tinha 3 grandes missões, que foram os 3 votos do Nazireu. Se ele cumprisse isso, o Senhor ia mover para que a grande missão se cumprisse. Ele não poderia trocar em nada da videira, não poderia andar com os mortos e a questão dos cabelos. A questão do cabelo, acho que é senso comum e eu vou falar mais no final, mas eu queria ver como Sansão ele falhou nessas 2 grandes ordenanças. Vamos ao capítulo 14, verso 5. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tima, de repente o leão forte veio rugindo na direção dele. Vamos pular ao verso 9. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Só para aquela mulher que ele pediu para os pais os pais orquestraram, ia ter uma grande festa em Tima, que era a cidade dela na Filisteia. E ele vai para o caminho, ele passa por onde? Por dentro das vinhas. Não é por fora, existem vários caminhos, ele passa por dentro. E a celebração foi uma festa que naquele tempo era regada a vinho. Então o princípio do primeiro voto de Nazireu ele já quebrou. Só que ele vai, tem a festa, e quando ele retorna, nesse inteirinho, ele pegou e rasgou um leão como um cabrito. E quando ele volta, ele vê um leão lá, e dentro do leão existia mel, existia uma colmeia. Ele vai lá e toca dentro do leão. Ele não poderia nem se aproximar de um pai e de uma mãe que morresse. Nada de cadáver. Ele não só pega, como se lambuza com o pecado. Literalmente, que ele pega o mel e vai comendo mel. E ele tinha consciência disso, que quando ele entrega para os pais, ele não diz de onde tirou. Ele não disse de onde tirou. Então, Sansão, depois de fracassar no princípio, ele caminha para fracassar no chamado. Ponto 4. Grandes realizações fora do chamado nos cegam. Esse é um ponto muito importante da pregação, e eu queria que vocês gravassem isso. Porque se você olhar para aquele pastor fora do chamado dele, não, tem uma igreja, 750 membros, mas está fora do chamado. Ah, não, outro, não, senhor, era um contador, 300 funcionários, enviando dinheiro para a obra, mas fora do chamado, é fracasso. E o sucesso humano, meu amado irmão, grave essa frase, não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é a obediência ao que Ele nos chamou. É a fidelidade, a obediência, a rendição. Isso é que... mas é aplaudido, tem milhões de seguidores. E o Senhor diz, se eu te coloquei lá para ter, maravilha, porque eu estou te fazendo uma boca na nação. Mas se eu não te coloquei... E nesse tocante, se a gente pegar um resumo do que Sansão é lembrado, são obras magníficas. No verso 6 do capítulo 14, ele rasgou um leão como um cabrito. No verso 19, por uma brincadeira, uma apostinha, ele chega lá e mata 30 homens. No verso 15 do capítulo 15, ele mata 1000 homens com a queixada de jumento. No verso 3 do capítulo 16, ele está lá numa cidade, se enfurece, ele pega os ombrais da porta com tudo da cidade, leva nas costas por 1 quilômetro, deixa a cidade sem tranca, sem porta, sem nada. E ali também tem uma outra intriga com os filisteus, pega raposas ou chacais, que é mais propício que sejam chacais pela região, junta lá de 2 a 2 e destrói a plantação dos filisteus. Quando você olha essas realizações do Sansão, impactante. Dá like, chama no podcast para dar entrevista que o cara é fera. Mas para o que ele foi chamado, ele não foi chamado para isso. Porque todas essas grandes realizações estavam fora do propósito de Deus, fora do chamado de Deus, e alicerçada numa ira e numa meninice interna. Tudo vingancinha de Sansão. Então, quando a gente vê, se a gente olhar, a gente tem que ter muito cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, porque muitas vezes um grande êxito pode nos cegar,
quanto ao chamado. E aqui, o frango já estava azedando, minha amiga, agora azedou de vez mesmo. Vamos ao capítulo 16, que aí Sansão, não satisfeito, ele entrou no último ponto antes da queda. Ele começou a brincar com o pecado, ele começou a flertar com o pecado. Que o princípio da palavra de Deus é que é para a gente fugir da aparência do mal. Aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Aquele que está querendo chegar ao final da jornada, seja como um homem que cuida, porque virá como um ladrão. Toda essa prudência, Sansão, cheio das suas realizações, ele desperdiçou. E por 3 vezes, só para você entender o contexto, ele já com a terceira mulher filisteia, e Dalila tendo sido envolvida pelos líderes dos filisteus para receber moedas de prata, ela tinha a missão de tentar entender o segredo de Sansão. Que mesmo fora do propósito, as relações de Sansão tinham impacto. E ali os filisteus ficavam atemorizados e deram dinheiro para Dalila para descobrir o propósito da força de Sansão. E nesse tocante, Sansão ele faz 3 brincadeirinhas, ele vai flertando com o pecado. Me amarra com couro. Aí ele vai lá, rompe. Não, se for cordas novas, eu vou ficar fraco. Rompe. Terceiro, se amarrar meus cabelos aqui numa lançadeira, eu vou ficar fraco. E ali ele vai cada vez mais adentrando no pecado, flertando com o pecado, brincando no pecado, como se fosse um abismo aqui. Aí no último, é o que acontece aqui, no verso 18 e 21 do capítulo 16. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus. Subam mais esta vez, porque ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo dormir no colo, ele chamou um homem para cortar 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo. Grave bem, e a sua força o deixou. O terceiro ponto do nariz, quando é cortado ali, o terceiro ponto, a força deixa. Sigamos um pouquinho mais à frente. Então ela chamou Sansão e os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algumas algemas de bronze e os puseram a girar um moinho na prisão. Então, assim, o penúltimo ato de Sansão foi começar a brincar com o pecado. Ele já viu, já entrei na vinha, não deu nada. Mexi com o morto, não está dando nada. A força continua. Peguei uma mulher, ela morreu queimada, não deu nada. Peguei uma outra prostituta, não deu nada. Então, assim, o pecado ele é sorrateiro. Mas não se engane, que o pecado você vai andando, quando você cai, é um duro abismo. E aquele homem que matou 1000 homens com a queixada de jumento, ele rui no colo de uma simples mulher. Porque ele se deixou de vigiar, de ter temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E aqui o texto é muito claro e muito duro quando diz, ele ainda de cabelo cortado, ele era tão cheio de si que ele dizia, vou me livrar como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Misericórdia, meu amado irmão. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que muitas vezes a gente está brincando com o pecado, flertando com o pecado, e a corda vai indo, mas chega o Senhor, Ele é justo, chega um momento que Ele dá um basta. Chega um momento que Ele diz, até aqui, não dá. E que Deus guarde o nosso coração quanto a isso, quanto a brincar com o pecado. Mas o Senhor, Ele é justo, mas Ele é misericordioso. E o 6º ponto é que Deus não rejeita um coração arrependido. Vamos aos versos 28 a 30 do mesmo capítulo. E Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse, que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida.
Deus é gracioso demais, gente, misericordioso demais, e aquela graça que está com Sansão está conosco aqui hoje ainda disponível. Porque Sansão, eu fico tentando imaginar ele trazendo na mente os holofortes, os aplausos que quando ele realizava as questões dele. Assim, Sansão ele era tão grandioso, gente, para resolver uma treta entre Israel e Filisteu, Israel juntou 3.000 soldados, só para dizer, Sansão, vai lá, deixa eu te entregar para não ter problema aqui. Só que eu fico imaginando ele ali caído, cego, como um animal bruto, trabalhando no moinho. Depois ali, nesse evento, né, que era um evento onde os filisteus queriam mostrar a força que eles tinham destituído Sansão e cultuar o Deus deles, Deus com D minúscula, Dagon. Eu fico imaginando ali aquele processo na cabeça do Sansão. Senhor, o Senhor não me chamou para isso. Tudo o que o Senhor me chamou eu fiz totalmente errado, Senhor. Eu estou aqui não porque o Senhor é mau. A culpa é minha, Senhor. A culpa é minha, Senhor. O seu plano, o seu propósito foi perfeito, lá desde o ventre da minha mãe. Mas eu, pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha soberba, por ser cheio de si, eu me desvirtuei do teu propósito, Senhor. Aí ponto. Aí Sansão tinha dois caminhos aqui. Botar a culpa em Deus, botar a culpa no pai, botar a culpa nos filisteus, botar a culpa na sorte. Mas aí ele cumpre o ritual perfeito da redenção. Senhor, fui eu me arrependo. E ali Sansão faz a primeira oração em toda a história de Sansão, que é uma oração realmente ao Senhor. Porque só tem uma outra oração do Sansão registrada, que é uma oração egoísta, que ele está com sede, Senhor, me dá água. É a oração que tem registrada de Sansão. E ali ele se humilha ao Senhor e diz, Senhor, me ajuda. Que nesse último lapso de vida, eu consiga contribuir para o que o Senhor me chamou nessa terra. Porque ali estavam todos os líderes dos filisteus, toda a alta cúpula, que na verdade ele tinha que destituir. E a glória do Senhor é tão maravilhosa, gente, que um homem, durante 20 anos de liderança, ele andou desvirtuado dos caminhos do Senhor. Mas numa fração de minutos, quando ele se prostra ao que o Senhor determinou, ele faz mais do que em todos esses 20 anos. E a palavra é muito clara, dizendo, e Sansão fez mais naquele momento do que em toda a sua vida. Queria chamar o Moisés, baixa a sua cabeça. Baixa as luzes aqui, Gui. Vamos meditar um pouquinho do que nós falamos aqui. Projeta a imagem para mim, Gui, antes da gente entrar no momento de oração. Só queria fixar um pouquinho do que a gente refletiu nessa manhã. Sansão, ele começou com a expectativa lá em cima, mas a realidade dele foi lá embaixo. Então, Sansão fracassou, efetivamente. E como é que ele fracassou? Ele se confiou no potencial, mas o potencial, ele não garante o êxito. Ele quebrou, ele desobedeceu aos princípios. Depois ele desobedeceu ao chamado. Depois ele se engrandeceu com as realizações dele fora do chamado. E por fim, ele começou a brincar e flertar com o pecado. Isso seria o fim da história de Sansão. Mas ele se arrepende, se volta para o Senhor. E Deus não rejeita um coração arrependido. E Deus, ele é tão maravilhoso, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz que dos nossos pecados ele não se lembra mais. Se Deus fosse rancoroso ou tivesse milindre, não. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, ele zera. Porque Sansão já está lá nos heróis da fé de Hebreu. Ele não está por toda a vida. Ele está por esse ato final de arrependimento, onde ele se curva para o Senhor. Pode tirar, Gui. Vamos orar um pouquinho. Senhor, meu Deus e Pai, a Tua palavra foi lançada, ela é confrontadora. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa nos alertar, porque aquela mesma problemática que estava com Sansão está conosco hoje, Pai. Nós somos filhos de Adão e Eva. O risco, Pai, de o Senhor nos dar um chamado e a gente andar fora dele é real, que o Senhor tem misericórdia de nós. O risco, Pai, de nós nos envaidecermos com os recursos, com as probabilidades que nós temos, é real, tem misericórdia. O risco, Pai, de quebrarmos princípios e nos afastarmos do chamado também é real, tem misericórdia, Senhor. O risco, Pai, de começar a entrar no pecado, onde um abismo puxa outro abismo, também é real, tem misericórdia. Mas nos dá, Senhor Deus amado, nessa manhã, o mesmo coração que o Senhor Deus deu a Sansão. Um coração que no final ele se curva ao eterno e encontra misericórdia. E que em nome de Jesus, cada um de nós possamos refletir nessa manhã como é que está a nossa vida, como é que está a nossa vida. Se nós compreendemos a missão do Senhor, a grande missão é que todo aquele que crê na cruz de Cristo deve viver por Ele.
se nós temos ciência do nosso chamado, o que nós temos que fazer nessa terra, as missões pontuais, por que nós vamos viver e até morrer. E o interessante é que Sansão no final ele foi um tipo de sacrifício, né? Ele se sacrificou e levou ali com ele 3.000 homens filisteus. Mas quando a gente compara a fragilidade de Sansão e a fragilidade de outros homens na Bíblia, com a grandeza e a perfeição de Cristo, nos dá esperança, porque Cristo veio, ele não foi tentado por Dalila, ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas ainda assim permaneceu firme no seu chamado e cumpriu cada passo, até a morte de cruz. E diferente de Sansão, que se sacrificou por 3.000 homens, Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é o que a gente está celebrando hoje, ele sacrificou por toda a humanidade. Todos os que vinham antes dele, que creram na promessa que ele viria, estão salvos. E todos aqueles que ainda hoje creem no poder do sangue de Cristo, a salvação, a redenção em Cristo Jesus. E eu não poderia deixar de fazer um apelo para você que está aqui no templo e também para você que está nos assistindo, cultuando conosco no YouTube. Se tem alguém que não entregou a vida para esse Deus, para esse Jesus Cristo perfeito, que nos amou e levou esse chamado até o fim, que você erga a sua mão. Eu quero orar pela sua vida aqui. E se você está no YouTube, deixe lá o seu nome e a sua cidade no chat. Nós também vamos orar por você. E se você vai assistir esse vídeo depois, você também pode fazer essa oração. Repita comigo, coloque a mão no seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o perfeito Filho de Deus, que o Senhor morreu na cruz, que há poder no sangue de Jesus para libertar, para salvar, para mudar histórias. Creio que o Senhor ressuscitou naquela cruz, que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E Te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Muda a minha vida, muda a minha história. Escreve o meu nome no livro da vida. Mas eu tenho um outro apelo, um outro chamado relacionado a chamado. Como a gente viu naquele vídeo, relacionado a chamado, é um apelo para crente. Então, se você, ao longo dessa mensagem, o Espírito Santo está lhe convencendo que você está se distanciando do seu chamado, que em nome de Jesus a gente vai fazer uma oração. Ou talvez se você ainda não tenha clareza do chamado. Jesus, eu vejo muita gente falando de chamado, cumprindo missão nessa terra, vivendo por um propósito, mas eu não tenho ciência disso, Senhor. Revela para mim exatamente o meu chamado. Mas fique bem claro que o chamado, em geral, o Senhor revela quando a gente está na missão. A gente tem que aceitar, estar na missão, e ali o Senhor revela o chamado. Então, se alguém quer fazer alguma dessas duas orações, de reversão de rota, de alinhamento da rota relacionada ao chamado, eu queria que você viesse aqui à frente, a gente vai orar por você. E se alguém também quer fazer uma oração, buscando um novo chamado, um despertamento relacionado ao seu chamado, que também você vem aqui à frente, a gente vai orar por você. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Santo de Israel. Digno é o Teu nome, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Tua igreja, Senhor, num ato de fé, da mesma forma que Sansão, naquele último minuto, se curvou à Tua glória, ela se curva hoje, Senhor, à Tua glória. Se curva ao Teu chamado, a Tua igreja abre os ouvidos espirituais e diz: Senhor, eis-me aqui, Pai. Tenho falhado, tenho me distanciado de Ti, mas eu me humilho diante de Ti, Pai. Crendo que o Senhor pode mudar a minha história, crendo que o Senhor pode realinhar a minha rota, crendo que eu não preciso pagar com a vida, não. Senhor, em nome de Jesus, a primeira oração que eu faço é, Pai, se existem cristãos, irmãos queridos aqui, Pai, que se identificaram que estão falhando no chamado, falhando para o que foram chamados, sabem para que estão nessa terra e não estão vivendo por essa missão, por esse propósito, que em nome de Jesus o Senhor adentre os corações, quebre toda incredulidade, todo medo, toda falta de fé, que o Senhor traga um renovo, Senhor, que o Senhor traga, Senhor Deus amado, um fogo do Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, quebrar toda a estrutura intelectual, quebrar, Senhor Deus amado, toda a base que o sustenta e criar um novo alicerce, que é o próprio Deus, e em nome de Jesus, Senhor, se tem amados irmãos aqui, Pai, que estão aqui querendo descobrir, Pai, para que foram chamados nessa terra,
Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor traga, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, uma revelação muito clara, da mesma forma que o Senhor falou com Gideão, da mesma forma que o Senhor falou com os pais de Sansão, eu te chamo, filho, eu te chamo, filha, eu te chamo, filha, tão somente confie, o poder é meu, confia em mim, eu sustento, não tenha medo, venha com fé, filho, eu sou o Senhor de tudo, eu vou cumprir o que prometei, eu não falho, eu não minto, em mim não há sombra de variação, eu sou o Senhor do universo, receba um renovo, receba um renovo, nova vida, vida, ressurreição, eu sou o Senhor que muda história, assim diz o Senhor. Pode voltar para o seu lugar, bata palmas glorificando o nome do Senhor. Senhor, obrigado ao Pai por essa manhã maravilhosa, essa palavra que o pastor Júnior trouxe aqui. Obrigado ao Senhor, e nos ajuda a não sermos como um Sansão da vida, vivendo, ó Senhor, os nossos momentos na individualidade, como se Israel não existisse, como se corpo não houvesse, como se igreja não fosse importante. Senhor, eu oro para que cada um aqui presente considere os seus passos, considere os seus pensamentos, considere a sua santificação, considere a sua integração no corpo de Cristo em nome de Jesus, e que venham agir e corresponder conforme esta unidade, conforme este chamado, a ponto de dar a vida pelos presentes aqui em nome de Jesus. Isso só é possível, Deus, pelo poder de Jesus Cristo. E eu oro por cada um aqui presente. Manifesta, Senhor, este poder na comunhão, na integração, no mover da tua igreja, ó Senhor, aqui na terra. Em nome de Jesus, ó Senhor. Pai, queremos descansar nesse mover do Senhor. Queremos ver algo diferente nesta igreja. Queremos, ó Senhor, a partir de hoje, ver ali, dessa ceia do Senhor, a consciência espiritual deste valor, do corpo de Cristo. Obrigado porque vejo parte dele aqui. E obrigado porque um dia habitaremos no céu com todos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que morreu para derramar essa unidade, o poder do Espírito Santo, a comunhão, o poder de Deus sejam com vocês, hoje e para sempre nessa semana, em nome de Jesus, amém. Vão na paz, que Deus abençoe, tenham uma boa semana.